Bom, amigos, eu queria aproveitar essa oportunidade dessa tarde e compartilhar algo assim que foi impactante na minha vida. Está registrado no Evangelho de João, capítulo 3, acredito que muitos de vocês, esses que têm hábito de ler a Escritura, conhecem aonde é narrado ali o encontro de Nicodemos com Jesus. Aquele líder ali, religioso da época de Jesus, aonde ele confrontando, né? O interessante que ao nós lemos, algo vai clarear a nossa mente. Vamos à leitura, depois eu queria ter a liberdade de fazer os comentários. Evangelho de João, então, capítulo 3, a partir do verso 1, diz assim: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, sabemos que tu és mestre, vindo de Deus, pois ninguém poderia fazer tais sinais miraculosos se Deus não fora com ele. Jesus foi logo e respondeu: em verdade, eu vos digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemo: como pode um homem nascer sendo velho? Poderá voltar ao ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: em verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E continua Jesus: o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhas eu ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabe para onde vem nem para onde vai. Assim são todos aqueles que é nascido do Espírito. Quero ter liberdade de ficar só até nesse texto. Novo nascimento. Novo nascimento. A Bíblia tem um versículo que diz assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que se fizeram novas todas as coisas. Essa passagem que nós acabamos de ler, Nicodemos, um dos principais do judeu, estava ali. Interessante que ao ler você deve ter observado que ele foi ter de noite com Jesus. Provavelmente por não querer pagar o mico ou quebrar a cara, porque ele era alguém da sua época e foi ter com de noite. Agora outro fato interessante, foi ter Jesus à noite. Outro fato interessante, ele, não sei se eu diria crer, mas ele considerou Jesus a ponto até de crer. Porque ele foi atrás de Jesus com os tais dizeres que nós acabamos de ler assim: Rabi, sabemos que tu és mestre, vindo da parte de Deus. Porque ninguém poderia fazer tais milagres se Deus não fora com ele. Olha o reconhecimento. É como se hoje é tratado muito essa esfera superficial de aceitar a Jesus. Digamos ali que Nicodemos aceitou que Jesus era filho de Deus, por causa de sinais miraculosos. E ao confrontar esse líder com o mestre, que é o nosso bom mestre, Jesus, vendo a sua colocação, Jesus foi logo respondendo: em verdade, eu vos digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver. E Nicodemos continua: pode ser um homem velho renascer, voltar ao ventre? Jesus dá com chave de ouro: em verdade, eu vos digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, agora não pode entrar no reino de Deus. É muito interessante nós observarmos na sua trajetória, Jesus, aqui
quando caminhou nessa terra, ele tinha sempre uma palavra para a multidão e uma palavra para aquele mais específico, mais os seus, aqueles do qual ele comunicava ali a sua obra. Isso houve até a gente vê isso mais nos discípulos. Mas para a multidão sempre era uma palavra: o que queres que te faço? O que queres que te faço? E para aqueles que iam até ele com desejo profundo de arrependimento, de desejar, não o que queres que tu me faças, mas desejo que me faças de novo. Para esses, Jesus tem: aquele que quer me seguir, toma cada dia, como diz lá Lucas 9:23, cada dia a sua cruz e segue-me. É lógico que isso só pode acontecer quando eu for renovado, restaurado, quando eu for transformado, mudado de velha criatura para nova criatura, e dando esse milagre da qual essa passagem relata: novo nascimento. Ou seja, os quais não nasceram, como diz lá o mesmo Evangelho de João 11, 12 e 13, que diz: veio para o que era seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. Os quais, o 13, não nasceram da vontade humana, nem da vontade do varão, nem da carne, mas da vontade do alto. O Pai, tocando o nosso espírito que nasceu morto, vivificou, como diz Efésios capítulo 2, versículo 1. Ele nos deu vida, estando nós mortos em delito e pecado. Por isso que faz jus a obra da cruz no Calvário. Por que tanto sofrimento? Quando eu era menino, eu acredito que muitos pensavam assim: que covardia que os judeus fez com Jesus. Ele veio aqui ensinar boas coisas e o crucificar a ponto de matar. Eu ficava com ódio do judeu. Mas pela graça, a minha mente foi aberta. Propósito infalível de Deus, que é o que está no supremo propósito de convergir todas as coisas em Cristo. Tudo foi criado por Ele, para Ele, sem Ele, nada do que foi feito seria feito. Quis o Pai projetar todo o holofote a Jesus Cristo. Por isso que Ele é o único digno de receber toda adoração. Por isso que Ele é autor e consumador da fé. Por isso que Ele faz essa operação maravilhosa. Queridos, é muito interessante experimentarmos ou saber que alguém experimentou um milagre de cura de doenças às vezes incuráveis pela ciência. Seria interessante, às vezes bom, o Senhor faz isso com propósito, mas o maior milagre que eu e você precisamos urgentemente é experimentar o novo nascimento, onde que agora começa o início, o pontapé inicial de uma nova vida. Olhando para o alvo após o novo nascimento, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançam para prosseguir a carreira que está proposta. Mais de Cristo e menos de mim. Mais dele e menos de mim. E isso, queridos, é tão tremendo e grandioso que em pouco tempo não dá para se expor. Próxima oportunidade, nós vamos estar aí falando alguns textos bíblicos, como sucedeu esse milagre, no sentido da obra da cruz, da qual foi consumado no Calvário, por isso que pôde ser possível e realidade na vida de todo aquele que crê. Consumando aquilo que está em Romanos capítulo 10.
Ora, a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. E essa palavra do Senhor nos estimula a crer mais e mais e mais no Senhor. Então, queria, vamos chamar, nessa introdução desse primeiro vídeo, a estimular vocês a consultar o texto lido, a outros textos, a vários textos, que depois, na próxima oportunidade, nós vamos estar falando sobre esse milagre fundamental que todos nós precisamos ter. Fique guardado na bendita graça do Senhor e que Ele abre os nossos olhos de entendimento. Fique na paz.